Minha nossa! Fala, Vandão! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Alô, saudade! Esse menino é um menino importante demais. Fala, galera, meu nome é Lucas. Professor Wanderson. Estamos começando aqui. Tá quase acabando, né? Tá acabando, tá quase acabando, galera. Pra alegria ou tristeza de vocês que precisam dizer aí pra nós aí embaixo, tá? Se vocês pedirem hashtag fica, a gente não fica. Do mesmo jeito. Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre plano operacional. O que não é um plano de como você vai operar uma pessoa. Tem uma diferença aí, não é, professor? E não é plano de ensino também. Tem um professor aqui que vive falando plano de ensino, né? É parte do nosso plano de negócios e é um aspecto extremamente importante ao se pensar quando vai planejar as operações dentro da empresa. Exatamente. A operação está muito atrelada ao cotidiano, viu, pessoal? Então a gente vai discutir esse plano operacional, que é uma da penúltima parte do plano de negócio, e o que ele compõe. Vamos dividir o plano operacional em 4 pontos. Layout. Capacidade produtiva ou capacidade comercial em termos de serviços. Processos operacionais e, por fim, mais ou menos importante, necessidade das pessoas, necessidade pessoal, das pessoas que vão compor os cargos dentro da empresa. Excelente. Então agora, pessoal, vamos começar primeiro pelo layout. O que é layout, professor? Vamos lá, vamos explicar para a turma aí. O layout, antes de mais nada, é importante a gente atentar para o seguinte: em muitos livros, muitos autores chamam de arranjo físico, e é a mesma coisa. Mesma coisa, né? mesma então, coisa. você procurando na internet, quiser aprofundar em alguma coisa relacionada a isso, não é só layout. Você pode procurar por arranjo físico, que vai ser a mesma coisa. Então, o arranjo físico, como o próprio nome diz, em questão de layout, é como é que você vai preparar, por exemplo, numa linha produtiva, os aspectos das máquinas, como é que elas vão ficar ordenadas, se vai ser em linha, se vai ser em ilha, de uma forma em que os colaboradores que vão trabalhar ali se tem o menor esforço possível, as peças que vão ser colocadas para se montar alguma coisa fiquem o mais perto possível das pessoas que vão montar os produtos. E o layout é uma coisa que não tem que ser pensada somente em linha de produção. Tem muita gente que acha que, no escritório, do pessoal do escritório não tem que ser pensado layout. Muito pelo contrário. Tá tem errado. que ser pensado layout, sim. Estuda a distribuição dos espaços no local escolhido. Isso. Facilita a produção, desculpa, professor. Tudo bem, professor. A produção e a comercialização. E ajuda a diminuir o desperdício e aumentar a eficácia da produção. Já que o professor falou tudo, só vou voltar. Ele tá com saudade de falar. Então, Cortei, professor. Saudade de falar. Então, voltando, vou lembrar vocês de uma das aulas que nós tivemos lá atrás. Foi há 84 anos. Quando a gente fala de Taylor, Fayol, do toyotismo, da administração científica, o estudo dos movimentos, todas essas teorias e várias outras, mas essas são as principais, são utilizadas hoje em dia de uma forma melhorada. Então, quando a gente prepara um layout, nós precisamos pensar no que a gente vai economizar, o que a gente ganha em rapidez, em velocidade. Outra coisa importante, nós precisamos prevenir aí acidentes no trabalho, e o layout está muito alinhado com isso. Uma série de fatores que precisam ajudar. Vou dar um exemplo para vocês aí. Já pararam para pensar por que postos de gasolina, na sua grande maioria, são localizados na esquina? Já parou para pensar, professor? Porque você tem uma entrada por um lado e a saída por outro lado. Tem muito a ver com o layout. O posto ele é organizado daquela forma e tem um porquê. Perfeito? Beleza? Na questão, por exemplo, do layout também, imagina uma linha de produção, né? Ok, imaginando aqui. Imagina uma situação que alguém tem que pegar uma peça grande de madeira ou de ferro, não interessa. Levar lá numa ponta, serrar, voltar com aquilo aqui e começar a produção de alguma coisa. Não, aquela serra que tem que levar lá na ponta, tem que ser trazida para cá. Então chegou a peça, serra, já vai para a próxima etapa de construção, de pregar alguma coisa, de parafusar alguma coisa. Então essa questão do layout já tem que ser muito pensada nessa questão de não cansar os colaboradores. Não. E no aspecto da comunicação também. Fundamental. Né? Então, se eu precisar me comunicar com alguém que tenha uma relação direta com o trabalho que eu faço, numa linha de produção no trabalho, eu não tenho que ficar gritando, fulano, toda hora.
Ô, fulano, você aí? O cara tem que estar do seu lado, igual nós estamos aqui, Tinha, conversando com o outro. Falando aqui, você me ouve? Eu te ouvo. Eu te ouvo. Galera, vantagens da utilização do layout. É importante que, repare, a simples alocação de mobiliário de pessoas, ela evita desperdício e ela possibilita aí maior ganho de tempo. Lembrando que tempo é Dinheiro. Então, olha só, primeira vantagem, você vai minimizar investimentos em equipamentos. Dependendo da forma com que você aloca isso, você minimiza investimentos em equipamentos. Você minimiza tempo de produção, galera. Tempo de produção é fundamental e isso vai impactar diretamente na sua capacidade produtiva também. Não é isso, professor? Você vai utilizar o espaço que existe para você montar esse layout de uma linha de produção ou de um escritório, não interessa como, né? Para tornar as tarefas que ali serão realizadas o mais eficientes possível. Sim. Né? Que está alinhado com aquilo que você acabou de falar, da questão Exato. do tempo de produção. Você torna o posto de trabalho dos colaboradores mais seguros, mais confiáveis até nessa questão de como que ele vai produzir, de como que você vai supervisionar isso, como é que um supervisor de produção, ou seja lá quem for, vai trabalhar com essa linha de operações, de produções, enfim. Um outro ponto importante, pessoal, é a flexibilidade das operações. Quando vamos imaginar aí num setor produtivo, você tem as esteiras, estamos imaginando o final do processo produtivo. Os produtos chegam ao final daquela esteira, são embalados e prontos para distribuição. Para onde esse produto vai? Ele precisa ir diretamente para o armazém o armazém que vai armazenar os produtos. Nesse momento, pessoal, o armazém ele fica próximo da saída da empresa, porque é onde chegam os caminhões, carregam o produto e sai. Isso facilita a operação. Você não tem aquele tempão, aquele esforço danado para deslocar o produto de um lugar para o outro. Outro ponto importante, diminuir custo de tratamento do material. Aquele exemplo que eu dei, por exemplo, de cortar madeira lá na ponta, cortou lá, voltou na linha de produção, fez alguma coisa aqui, levou para um outro setor, pintou, voltou. Não, você elimina. Já eliminamos, exatamente. Pensando muito bem o layout, você acaba com esse problema. A ideia é reduzir a variação dos tipos de equipamento, dos tratamentos de material, Casa com isso também. tudo nessa linha, e melhorar o processo de produção. Por fim, mas não menos importante, a estrutura da empresa, ela vai ser sempre melhorada para ganhos da empresa. Fechado? Lembrando que essa questão do layout, ela é muito importante ser pensada quando se pensa numa linha de produção, na questão do escritório, mas não só pensando em produtividade, mas pensando também no bem-estar do colaborador. Do colaborador, que é fundamental. Se ele não estiver bem, ele não produz legal. Mostra aí, editor, alguns layouts aí para a turma ter uma noção de como que tem que ser a organização aí. De linha de produção e de escritório. Avançando aí na nossa brincadeira, vamos falar agora da capacidade produtiva. A capacidade produtiva, a gente precisa pensar isso com carinho. Suponhamos que você tem uma máquina. Essa máquina vai vir lá na descrição do projeto, ou seja, o que o fabricante entrega daquele produto, vai falar assim, ela produz 10.000 unidades por dia, por exemplo. Isso quer dizer que a máquina vai produzir 10.000 unidades por dia? Não, porque você tem uma série de outras variáveis. Aí você tem colaborador, o tempo de trabalho do colaborador. Os turnos que você trabalha. Os turnos, você tem índice de absenteísmo, que é quando a galera falta do trabalho por doença, alguma coisa do tipo, ou simplesmente falta, perfeito? São várias variáveis. E aí, o que a gente precisa entender da nossa capacidade produtiva? Ela vai permitir ao empreendedor ser assertivo nas suas ações. Não é isso, professor? Vou dar duas situações aqui, né? Manda O ver. famoso, tem que tomar cuidado. Para não ter o famoso tiro de canhão para matar uma rolinha, você tem uma imensa capacidade produtiva. Né? E você não tem um volume de venda para aquela capacidade produtiva toda. E esse é outro exemplo que o professor Lucas acabou de falar, que é o quê? Você não dá conta de atender determinados pedidos, né? Então, por exemplo, tem um exemplo que é famoso, sem citar a marca, mas tem uma marca famosa de jeans que quando chegou esse boom da internet e tal, começou a vender, falou, vamos botar na internet para vender direto ao consumidor. Colocou. De uma noite pro dia que ele foi tomando volume, o pessoal do mundo inteiro comprando e tal. Resultado, milhões de pedidos, tudo cadastrado no site. Não tinha capacidade produtiva, não se pensou nisso.
ela não chegou a atender 5% do volume de pedidos que ela teve pela internet. Se colocou na internet, a gente sabe que já está sendo visto no mundo, né? Esse é um exemplo de uma capacidade produtiva que não aguentou os pedidos que teve. E é triste, né? Porque o cliente ele fica frustrado. Se ele fica frustrado por não receber, ele vai sentar e chorar. Exatamente. Não tem jeito. Um outro ponto importante também, pessoal, é diminuir a capacidade ociosa da produção. Então você precisa pensar bem isso e otimizar sempre o máximo possível a sua capacidade produtiva. E aí, professor, o que a gente precisa pensar aí no plano operacional relacionado à nossa capacidade produtiva? O mais importante, digamos assim, das primeiras perguntas que se deve responder é qual a capacidade produtiva da estrutura que você tem. Isso é básico, Da sua capacidade em termos de máquinas, equipamentos, pessoal, matéria-prima, se você vai trabalhar com estoque, com just-in-time, com entrega direta, enfim, tudo isso tem que ser pensado quando você vai pensar, responder essa pergunta. A segunda pergunta, qual seria? Segunda pergunta, qual a capacidade de atendimento a clientes? Essa é outra jogada fundamental. Já que você deu esse exemplo... Se é quinzenal, se é mensal, enfim. Exatamente. Isso tem que ser muito bem fixado para você. E preveja a possibilidade de demanda, tá? Sempre, 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 sempre. Lembrando uma coisa muito importante também, quando você trabalha com estoque, você tem dinheiro parado. Isso a gente vai ver aí no próximo, na próxima aula, beleza? Qual o volume de produção inicial? Essa é outra variável importante, se você né, estiver professor? iniciando a empresa, né? Exatamente. A gente tem que sempre relembrar aqui que o plano de negócio ele pode ser feito por uma empresa que já existe. Isso. Então, se você está iniciando uma empresa, você sabe qual que é a sua capacidade inicial de produção, se for para fabricação de produtos, tá, gente? Ou de atendimento a clientes, se for no caso de serviço. Exatamente. É que tem gente que começa a empresa sem saber, Vou começar. sem ter nem noção. Vou começar. Aí, daqui a pouco, não sabe quanto que produz, quanto que gasta, quanto que consegue atender de clientes, quanto que consegue de prestação de serviço. E aí vai por água abaixo a empresa já no início. Por quê? Porque daí surge um concorrente que viu que a sua ideia é boa, monta com capacidade de atender o seu cliente e cachufte. E de forma organizada, né? E aí, outra coisa importante, qual é a sua projeção de vendas? Ah, mas como é que eu vou saber minha projeção de vendas? Gestão do retrovisor. Olha para trás, beleza? Olha sempre para o passado para você ter uma noção do que vai acontecer ali. Se você está começando a sua empresa e não tem um histórico, você vai ter que analisar concorrente, ter que analisar mercado, não tem jeito. Isso aí você tem que fazer. Correr atrás. Só um detalhe, Vai até lá. na parte anterior novamente, nessa questão do volume de produção inicial, a gente recomenda fortemente, se você for uma linha de produção, se for para produzir um produto, vai atrás de um engenheiro de produção, vai atrás de alguém que entenda de CPC, que entenda de o que vai gastar de matéria-prima, retrabalho, desperdício, essas coisas, para você ter um aspecto real daquilo que você está criando. É muito importante você ter alguém ali com capacidade de te ajudar. Se você não domina o assunto, né? Claro, se você não domina. Alguém ali para te ajudar a conduzir ali um softwarezinho de MRP também, para te ajudar no controle de estoque, isso é fundamental. Lembrando que tem free, viu? Hoje já tem software free dessa área na internet. E aí, talvez nem precise de você calcular tudo. Você joga no software e ele te dá a solução ali. Mas você precisa ter conhecimento para interpretar essa linha de produção. Não é difícil, não é complicado, não é isso, professor? E aí, uma outra questão que a gente precisa ter claro é sobre demanda, pessoal. Alguns produtos, eles são mais sensíveis a determinadas épocas ou determinados fenômenos. Famosa sazonalidade. Exatamente. O chocolate vende mais na Páscoa. Na Páscoa. Apesar que eu sou viciado em chocolate. Mas no caso do professor, então é exceção, Cerveja também é... Cerveja também, mas não todo beba. dia, né? Todo dia. Mas olha só, o sorvete, sabe aquele sorvetinho? No calorzinho. Calorzinho, verdade. Agora no verão, você não vai tomar sorvete com a frequência que você toma no inverno, né? Não, no verão. Vocês entenderam, né? Eu me embolei aqui, mas vocês entenderam. Isso é a sazonalidade. Você precisa mensurar se seu produto tem ou não, se ele sofre ou não com a sazonalidade. Por fim, mas não menos importante, professor, qual o tamanho do mercado e se eu tenho... do mercado, exatamente. Isso. E se eu tenho a disponibilidade financeira para aguentar esse mercado. Perfeito? Bom, professor, agora vamos para processos operacionais, professor. Extremamente importante, tudo que for processo dentro da empresa, desenhado, mapeado,
escrito, formalizado. Obviamente as pessoas que serão treinadas, serão capacitadas, Pra utilizando esses formulários, usando esses fluxogramas, tudo isso tem que estar descrito, documentado, de Sim. que forma que a empresa vai funcionar. É isso que trata a questão dos processos operacionais. Muitas vezes tem gente que não gosta do termo, muitas vezes a gente vai usar um processo meio que receita de bolo para determinadas coisas. Ah, mas isso funciona em qualquer empresa? Claro que não. Não. Aquilo foi criado para aquela empresa, para aquela situação, Pra para aquela aquela região, funcionalidade, para exato. aquelas variáveis que estão influenciando naquela empresa, com aquele momento econômico. Quer dizer, até os processos operacionais que você cria, eles vão passar por Vão mutações à medida que a empresa vai crescendo, né? Não é camisa de força, viu, pessoal? Não é. Então, Tudo tudo relacionado ao passo a passo dentro da empresa. De compra, de venda, de atendimento a cliente, de fabricação, vão estar descritos nos processos operacionais. Isso evita, pessoal, uma coisa também muito importante. A empresa ela precisa ser impessoal. Por quê? Vamos imaginar que eu e o professor Wanderson estamos compondo uma empresa aí. O professor Wanderson, imaginando que a gente não tem aí os nossos processos mapeados, tem tudo aqui na caixolinha dele, certo? Mas amanhã, essa figura simpática recebe uma proposta para fazer show aí, Cinemagal, pro mundo todo. E aí ele vai embora e me deixa aqui sozinho. O problema é que tudo que estava na cabeça dele vai com ele e eu fico de que jeito? Vocês estão entendendo? Então, mapear processo torna a empresa impessoal. Qualquer pessoa que chegar precisa ser capaz de tocar o que estava acontecendo antes. Por isso, alguns gurus da área de gestão dizem o seguinte: para que uma empresa funcione bem, o que tem que se dar bem não são as pessoas, são os cargos. E para que os cargos se deem bem, os processos têm que estar bem desenhados. Exatamente. Então, é outro passo a passo importante. E é passo a passo mesmo, pessoal. Lembra da receita de bolo? Parece besteira, mas é a mesma coisa que uma receitinha de bolo mesmo. O que você tem que fazer do passo a passo do bolo? Eu concordo, não sou contra, mas enfim. Agora, vamos falar de necessidade de pessoal, professor. Aí pegando até esse gancho, né? Vamos lá. Do que eu acabei de falar Pegando aqui. o gancho, pega o Gancho. De que para que uma empresa funcione, o que tem que se dar bem são os cargos e não as pessoas, né? Exatamente. O problema é que os cargos são compostos pelas pessoas, Pelas pessoas que pessoas. vão preenchê-los lá, né? E até por isso, você, professor, nosso editor, nosso cameraman, devem estar preparados. Todos vocês devem estar preparados para trabalhar com pessoas que vocês odeiam. Sabe? Agora aquela Porque pausa. às vezes você não tem... Trabalhinho de Você- faculdade. Não gosto de fulano de tal. Não quer nem saber. Vai ter que dar trabalhar bem, com ele. é ali o fluxo do trabalho, o processo do trabalho, enfim. O grande problema é que as pessoas que têm que compor esse cargo. Então, assim, a necessidade pessoal que está no plano operacional é o quê? Quem são as pessoas, que habilidades e competências, que tipo de profissional que você vai precisar para compor cada um dos cargos, cada uma das figuras necessárias em termos profissionais dentro da organização. Então, quantas pessoas a empresa vai precisar? Quais são as funções-chave? Chaves, né? exatamente. Lembrando sempre, o cargo, a descrição do cargo, o que a pessoa vai fazer, o que ela não pode fazer, quais habilidades, quais competências serão necessárias para ela, dentro desse formato todo que você quer desenhar na empresa. E, obviamente, dentro desse desenho da empresa, né, dessas pessoas que vão compor, Sim. quais cargos Vão ser necessários em cada um dos departamentos dentro da organização. E aí você vai desenhar, você vai ter a descrição De cada de elemento. cada pessoa para cada cargo dentro da organização. Exatamente. E, pessoal, dando uma dica para vocês aí. Me corrija se eu estiver errado, professor, mas o principal capital, o principal recurso de uma empresa é pessoas. E por isso que hoje se fala muito no tal do capital humano. Exatamente. Capital humano hoje dentro das organizações são as massas cinzentas, as pessoas que pensam. É o que eu torço para que todos vocês sejam onde quer que vocês estejam, né? Aquelas Sim. pessoas que quando tiver um projeto na sua área de atuação, você seja o primeiro a ser pensado. Vamos fazer um projeto lá na área de empreendedorismo. Pelo amor de Deus, o professor Lucas tem que estar nesse projeto, porque ele é um cara bom nisso daqui, ele é um cara que pesquisa. Vamos fazer um projeto de inovação. É o professor Lucas que tem que liderar isso aqui e tal. É a primeira pessoa a ser pensada, né? Isso é importante. Eu lembro de uma vez estar dando uma aula dessa, um aluno falou assim: professor, eu sou esse negócio aí, capital humano. Eu falei, que bom. Eu falei, toda vez que a minha empresa pensa em mandar alguém embora, ela pensa em mim em primeiro lugar.
Desse jeito não, viu, gente? Tem que ser Não é dentro... assim. Não é assim. Não é assim. Capital humano, massa cinzenta. O seu intelectual, o que você está fazendo agora, ele vai gerar diferencial para você e é isso que vai diferenciar você do seu colega que está tendo a mesma informação que você aqui. É o seu intelectual, o que você tem na sua cabecinha e o que você é capaz de fazer com isso, porque tem uma diferença. Conhecimento todo mundo tem, você consegue encontrar em qualquer lugar, mas o que você faz com esse conhecimento é que faz toda a diferença. Beleza, galera? Sabedoria. Professor, então era só isso, né? É o Wilson Então, por hoje. valeu, galera. Até a próxima. Fui.